Superestimados. Você vai me dizer 3 jogadores subestimados, na sua opinião, naturalmente, né? Na história do Botafogo, e 3 jogadores que tu diz, pô, a torcida amava esse cara, todo mundo gosta, eu não vejo nada demais nesse maluco, irmão. Por qual dos dois você quer começar? Cara, eu gostaria de começar pelos superestimados, mas não necessariamente porque a torcida Não, dê um gosta. exemplo. Uhum. Por exemplo, tem um jogador que, na minha opinião, é superestimado, não pela torcida do Botafogo, mas pela carreira que ele acabou tendo, que é o Aguirre, que está, inclusive, como titular da seleção uruguaia. Eu não vejo esse futebol todo no Aguirre para justificar a trajetória de carreira que ele acabou tendo. Inclusive agora sendo titular da seleção uruguaia. Então, na minha opinião, o Rodrigo Aguirre, superestimado, gerou toda uma expectativa, né, quando da sua contratação na época pelo Botafogo, e não conseguiu atingir esse nível, e os números do Rodrigo Aguirre na carreira dele não são também assim extraordinários, nada disso. Então ficou muito naquela coisa de, pô, esse cara aqui, que baita centroavante, mas nada. Um outro não cara que eu acho... nada, né? Nada aqui mesmo, né? No Botafogo foi zero. Nem pro cheiro aqui. Pois é. Um outro cara que eu acho que é superestimado, pela carreira dele também, não pela torcida do Botafogo, o Rodrigo Lindoso. O Rodrigo Lindoso, ele ficou anos no Botafogo e anos no Internacional. Ou seja, 2 equipes grandes do futebol brasileiro. Ele passou umas 8 temporadas. E, na minha opinião, superestimado porque ele é bom de bola, mas não nesse nível, para poder ficar tanto tempo assim em 2 equipes tão importantes. No Botafogo, a gente entendia a questão do Botafogo que não tinha recurso, que não tinha nada, não sei o quê. Então, tu pega um Rodrigo Lindoso que tinha alguma qualidade ali, aí tu mantém o cara ali, porque tem alguma qualidade para entregar. Mas o Internacional, que tinha mais capacidade financeira do que a gente, ele ficou 4 temporadas ainda no Internacional, alguma coisa assim. Então, acho que é superestimado. Absoluto. Pois é. Desse ponto de vista, acho que é superestimado. Um outro jogador que eu acho que também foi muito superestimado foi o Emerson Santos, aquele zagueiro revelado pelo Botafogo, que depois sai daqui para ir para o Palmeiras. Ele vai para o Palmeiras, só que ele não acontece na carreira dele. E quando ele surgiu, não, o Emerson Santos vai dar um baita zagueiro e tal, não sei o quê. E no fim das contas, acabou que não foi daquela maneira. No Botafogo ele até teve alguma passagem ali relevante, mas depois que sai do Botafogo, a carreira dele não decola de verdade. O Botafogo fez uma força do escambau para renovar com ele, né? Exatamente. De vacas magras, cara, eu me lembro que o Botafogo fez muita força para negociar com ele. O empresário dele achava que ele era o... Aí sim, a gente pode usar o novo Maldini. E, era uma coisa assim, parecia que ia ser um jogador absurdo e tal, não sei o quê, mas acabou não acontecendo. Ele sai do Botafogo, vai para o Palmeiras. No Palmeiras as coisas não fluem e o restante da carreira dele, quem foi o Emerson Santos, assim? Qual foi o destaque que ele acabou tendo? Então, eu não sei onde ele está hoje, cara. Também não sei. Ele começou sendo muito ele foi superestimado na sua origem, digamos. E a carreira acabou não apontando nessa direção. Boa. E 3 subestimados que tu acha no Botafogo, no seu critério? Subestimado, cara. O Felipe Gabriel, na minha opinião, ele era um pouco subestimado, assim. A gente sabia da qualidade do Felipe Gabriel, mas ele ficou muito marcado na carreira dele porque ele é frágilzinho fisicamente, porque no Flamengo ele vomitou uma vez, que ele passou mal dentro do campo, e aquilo meio que agarrou nele, sabe? Só que o Felipe Gabriel jogava muita bola, cara. Muito inteligente jogando futebol, na minha opinião, muito inteligente. Um cara que realmente, assim, merecia mais destaque na carreira, de fato, do que acabou tendo. E é impressionante como ele encaixou aqui, né? Eu acho que o Felipe Gabriel, ele cai naquele... Foi preciso perder, como diz o Pagode, foi preciso perder para aprender a valorizar, né? Quando o Felipe Gabriel saiu, a gente falou, caraca, esse cara arrumava o meio campo do Botafogo, irmão. E não arrumou de novo depois que ele saiu, nem ficou perto de como era. Pois é. Uma pena. Um outro atleta subestimado... Bom, eu falei do Djair, né? Falei do Djair, subestimado, não porque as pessoas não reconheciam o talento dele, mas porque ele é menos comentado do que deveria. E o Djair foi um cara que, com uma classe absurda que passou pelo Botafogo,
Um cara que dominava o meio de campo ali de uma forma incrível, mas você não vê tanto as pessoas lembrando da figura de Jair. Quando você vai falando sobre os times do Botafogo e tal, o nome do Jair, na minha opinião, ele deveria surgir mais vezes, porque ele realmente tinha um talento ali, uma capacidade de controle do meio de campo. Os lançamentos, que a gente fala do Marlon, né? Os lançamentos, pô, o Jair era sacanagem fazendo isso. Qualidade de passe, de distribuição de jogo, era uma coisa assim, sensacional. Eu me lembro um Botafogo, acho que naturalmente foi 97, Botafogo e Fluminense, Carioca de 97, Botafogo 84. Eu me lembro que acabou o primeiro tempo, já tinha dado passe para todo lado, ele não tinha errado um passe no jogo, só aqueles lançamentos meio tipo o que tu falou do Marlon, bizarro, ele não tinha errado um passe no jogo. Só não, ele tinha muita qualidade, cara, nessa capacidade de distribuição do jogo, de encontrar os companheiros, fatiada na bola, pô, tá maluco. O Jair jogava muito e acaba que não é tão lembrado quanto deveria. Mas aí eu tô colocando ele como subestimado, não por conta do talento, mas por conta dessa lembrança que as pessoas acabam deixando meio de lado, sabe? Sim, não, e o subestimado é isso, né? O cara, a pessoa na lembrança não tem noção do que ele foi, né? Ou no momento também. Pode ser uma leitura do subestimado. E o seu último subestimado, Vitão? O meu último subestimado, mais uma vez, não pela torcida do Botafogo, mas por conta do entorno. O João Paulo, cara. O João Paulo, ele é um baita meio de campo. Só que ele jogava no time do Botafogo que era fraco. Era um time fraco e isso acabava influenciando na visão que as pessoas tinham. Ah, mas joga no Botafogo, né? No Botafogo tá. O time do Botafogo, vários jogadores fracos e tal. E o João Paulo, cara, num time mais arrumadinho, com mais qualidade, pô, o João Paulo ia deitar e rolar também, cara. Porque ele tinha muita capacidade de combate, ele era aguerrido, tinha qualidade de passe, mas, no geral, as pessoas acabavam não valorizando tanto pelo time do Botafogo ser mais fraco, assim. Repito, não pela torcida do Botafogo, mas opiniões gerais, assim, sabe? Olhavam para ele e de repente não viam aquele jogador todo que ele realmente poderia ter sido se tivesse tido um entorno dele mais talentoso ali, para se associar, né? Para poder trocar passes, construir e tudo mais. Foi aquela lesão do João Paulo me quebrou, irmão. Aquela lesão do João Paulo foi uma das que deixou mais irritado na história da minha vida, meu irmão. Eu não estava no estádio naquele dia, mas quando teve aquela entrada na canela, no meio da canela do João Paulo, e o cara nem expulso foi, meu irmão, eu nunca fiquei tão possesso com uma falta que foi feita no jogador do Botafogo. Foi inacreditável aquilo ali. Tu acha que o João Paulo teria espaço hoje em dia no elenco do Botafogo? Ah, teria. Teria, certamente teria. Certamente aí ia arrumar o jeitinho dele de jogar e ter minutos ali, acumular minutos, certamente, não tem nem dúvida quanto a isso. E você acha que qual é a instituição maior? João Paulo com cabelo ou João Paulo de touca? Ah, João Paulo de touca. Quando o homem botava aquela touquinha ali, meu irmão, porra, tá maluco. Virar Sayajin? Porra, Botava armadura de ouro. Tá louco. Eu lembro na época que a gente brincava pra caramba com isso. Pô, bota a touca no João Paulo, meu irmão. Bota a touca no João Paulo, era uma coisa impressionante, pô. E reverbera até hoje, cara, porque tu vê jogador quando entra com a touca, botou a touca do João Paulo, hein? Agora vai jogar bem. A torcida lembra da touca do João Paulo. Eu gosto muito, muito engraçado. Aí show de. Exatamente. Show de bola, Vitão. Você ama aqui o subestimado e superestimado, foi bem, né, cara? Tu pegou um ponto bem interessante, que é uma visão geral sobre o jogador, né? Não só da torcida do Botafogo. Achei bem legal. Agora o nosso próximo